Olá! Hoje a gente vai mergulhar aqui nos materiais do professor mestre Bernardo Bernardi. O tema é fascinante, viu? Como é que a gente mede a energia que o corpo gasta? Parece simples, né? Mas tem, olha, muita ciência envolvida. Exato. Vamos explorar isso. Desde os métodos de laboratório, aqueles super precisos, até as estimativas que a gente usa mais no dia a dia. E entender isso é importante, né? Ajuda muito no planejamento alimentar, na performance. Na saúde geral, né? Então vamos lá. Vamos desvendar isso juntos. Vamos? Bom, começando pelo básico, que o material do professor detalha super bem. O gasto energético total diário, o famoso GET, ele é, tipo assim, uma soma de 3 partes principais. Isso. A maior parte, geralmente, é a taxa metabólica basal, a TMB. É energia para manter o corpo funcionando, sabe? Em repouso total. Certo, as funções vitais. Exato. Depois tem o efeito térmico dos alimentos, o ETA. A energia para digerir, absorver o que a gente come. Ah, interessante. E a terceira parte? É o gasto energético da atividade física, o GAF, que cobre todo o movimento, desde digitar aqui até, sei lá, correr uma maratona. Então, a fórmula básica é GET igual a TMB mais ETA mais GAF. Perfeito. E para medir isso com aquela precisão científica toda, o professor Bernardi aponta uns métodos que são tipo padrão ouro, né? Justamente. O primeiro seria a calorimetria direta. Pensa assim, uma pessoa fica dentro de uma câmera especial, fechadinha, e essa câmera mede diretamente o calor que o corpo libera. É a medida mais fundamental possível, né? Pega o calor na fonte. Nossa, imagino que não seja algo simples de fazer. Nada simples, é caríssimo, super complexo e, claro, não reflete muito a vida real, né? Fica trancado numa sala, usa-se mais em pesquisa para validar outros métodos. Entendi. E quais seriam os outros métodos padrão ouro? Tem a calorimetria indireta. Aí, em vez de medir o calor direto, a gente mede os gases da respiração. Ah, oxigênio e gás carbônico. Isso. Mede o oxigênio que a pessoa consome, o O2, e o dióxido de carbono, o CO2, que ela produz. A relação entre eles, CO2 dividido por O2, dá o quociente respiratório, o QR. E o que esse QR diz pra gente? Ele pode até indicar se o corpo está usando mais carboidrato ou gordura como combustível naquele momento. É muito usada para medir a TMB em clínicas, sabe? Com uma máscara ou um bocal. Funciona bem, então. Funciona bem, sim. Mas pode ser meio desconfortável usar a máscara, né? E não é muito prático para monitorar por dias ou para estudos com muita gente. Faz sentido. E tinha um terceiro método, né? Aquele da água. Isso, a água duplamente marcada. Isso é bem interessante. A pessoa bebe uma água especial com isótopos estáveis de hidrogênio e oxigênio. Não são radioativos, tá? Certo. E aí, analisando como esses isótopos são eliminados na urina ao longo de vários dias ou até semanas, a gente consegue calcular a produção de CO2 da pessoa. E daí o gasto energético total naquele período todo. Puxa, parece incrível poder medir assim na vida normal da pessoa. É fantástico por isso mesmo, é muito preciso e não interfere na rotina. Mas, claro, tem desvantagens. O custo é bem alto, preciso de laboratório especializado para analisar as amostras. E não dá para saber o gasto de cada atividade separada, né? Só o total do período. Exatamente. Não dá aquele detalhe de curto prazo. Entendi. Então, esses são os métodos top de linha, mas, assim, pouco acessíveis para a maioria. Na prática, no dia a dia, como a gente estima isso? Aí entram as fórmulas que a gente vê por aí. Exatamente. Os materiais do professor Bernardi citam várias. São fórmulas preditivas para estimar a taxa metabólica basal, a TMB. Tipo Harris Benedict, Mifflin St. George. Essas mesmas. Elas usam dados básicos, peso, altura, idade, sexo. Tem outras, como a de Cunningham, que usam a massa livre de gordura. Podem ser mais precisas para quem tem mais músculo, tipo atletas. Certo, elas dão uma estimativa da TMB, que é a base. Isso, é o ponto de partida. Para chegar no gasto energético total, o GET, a gente precisa somar essa TMB estimada com o ETA e o GEAF. Ok, o ETA você disse que é uns 10% do gasto total, mais ou menos. É uma estimativa comum, sim. Cerca de 10% do GET.
Mas a parte que mais varia e onde tem muita confusão é o GAF, o gasto com atividade física. E aí que entram os METs, que a gente sempre ouve falar. Justamente. MET significa equivalente metabólico da tarefa. Pensa assim, um MET é o seu gasto de energia paradinho, em repouso absoluto. Sentado, quieto. É a nossa linha de base. Entendi. Um MET é igual a repouso. Perfeito. Aí, uma atividade que tem, digamos, 5 METs, significa que ela gasta 5 vezes mais energia do que ficar parado. Os materiais dão exemplos. Caminhar rápido pode ser uns 4 METs, correr a 10 km por hora já sobe para uns 11 METs. Legal. E aqui tem um ponto muito importante, né? Que o material do professor Bernardi bate bastante na tecla. O erro comum ao usar METs, principalmente em atividades que têm pausa, como musculação. Nossa, esse erro é clássico. A pessoa pega o valor de MET da atividade, por exemplo, musculação, que pode ser 6 METs numa tabela, aí ela treinou por 1 hora. E faz a conta direto. MET vezes peso vezes tempo total. Exato, no exemplo dos materiais, 6 METs vezes 70 quilos vezes 1 hora. Isso daria 420 quilocalorias. Parece ok, né? Parece. Mas onde está o problema? O problema tá nessa 1 hora. Porque numa sessão de musculação de 1 hora, quanto tempo a pessoa passou realmente fazendo força, levantando peso? E quanto tempo foi descanso entre as séries, bebendo água, ajustando aparelho? Ah, claro. A maior parte do tempo é pausa, na verdade. Pois é. O material sugere que talvez, de 1 hora de treino, o tempo de esforço real tenha sido só uns 20 minutos. Nossa. E se a gente refizer a conta só com esses 20 minutos de esforço? Olha a diferença. 6 METs vezes 70 quilos vezes 20 minutos, que é 1/3 de hora, né? Então, 1/3 de hora, isso dá 140 quilocalorias. Caramba, de 420 para 140 quilocalorias. É menos de 1/3. Exatamente. Usar o tempo total superestima demais o gasto em atividades intermitentes. É crucial, fundamental, considerar só o tempo de trabalho efetivo, o tempo de esforço real. Que dica valiosa essa. E ainda tem o EPOC, né? O gasto pós-exercício. Sim, o consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Ele existe, o corpo continua gastando mais energia depois de treinos intensos. Mas ele é outra conta. Não entra nesse cálculo do gasto durante a atividade usando o MET. Entendi. Então, para resumir bem o que a gente viu nos materiais do Prof. Bernardi, tem os métodos padrão ouro, tipo calorimetria e água duplamente marcada, super precisos, mais complexos, caros. Isso. E no dia a dia a gente acaba usando fórmulas para estimar a TNB e os METs para estimar o gasto da atividade física. E o ponto-chave com os METs, para atividades com pausas, tipo musculação, usar só o tempo de esforço real na conta. Senão o número fica inflado. Perfeito. E isso tudo levanta uma questão interessante, né? Que os materiais também tocam, sobre a precisão ou a falta dela de muitos monitores de atividade que a gente usa no pulso para estimar calorias. Verdade. Eles nem sempre são tão precisos assim, né? Pois é. Fica a reflexão. Até que ponto a gente deve confiar cegamente nesses números dos dispositivos? Ou será que não seria mais importante também aprender a ouvir e interpretar melhor os sinais do nosso próprio corpo sobre o que ele realmente precisa em termos de energia? Uma ótima reflexão para a gente terminar. Como equilibrar a tecnologia com a nossa própria percepção corporal. Muito bom.